Agora são muitos partidos também. A senhora falou de 1.800 candidatos, e os partidos, então, 30 partidos aí para o cidadão que Mas nem veja, sabe discernir. Exato. A nossa lei eleitoral permite a cada partido a apresentar uma vez e meia de número de vagas. Então, aqui em São Paulo, são 55 vereadores. Então, cada partido pode apresentar perto de 90 candidatos. É muito, multiplica por 30. Não, e muitas vezes o partido não faz triagem nenhuma. Ele acha que uma professora que tem muitos alunos vai trazer votos para a legenda. Acha que Essa seria uma boa candidata, não é? Essa seria, mas não até, é bem assim. Não é assim. Um líder, líder comunitário, um médico, artista, um radialista. Achar que todo médico que tem boa clientela é um candidato em potencial e pode trazer votos para o partido. Não, e o radialista, que nessa hora se beneficia muito. Os que estão em veículos de comunicação, como está lembrando o São Paulo, outro alvo. E a gente já sabe que essa seleção não é feita com cuidado. Essa seleção são os puxadores de voto. Isso. Puxadores de voto. Tipo Tiririca na Câmara Federal. E qual é o alerta? E que levou com ele mais 6 ou 7, né? Alerta que Sônia Barbosa e suas companheiras dão nesses casos, considerando que a memória é muito falha do eleitor. Se perguntar em quem votou na última eleição, em todos os níveis, pouca gente sabe responder. Por isso que o voto consciente criou a cola do voto. Nós temos uma carteirinha para colocar, como se fosse para colocar documentos, bem pequenininha. E ali você escreve em quem você votou. E guarda. E guarda, junto com o seu título de eleitor. Então, aquilo fica guardado. Quando você pensar em quem você votou e esqueceu, vai lá e vê e cobre. O importante é você não só votar, mas você precisa cobrar o seu representante daquilo que ele prometeu fazer, né? Cobre do seu representante. A senhora disse que, num primeiro momento, as senhoras que fundaram o movimento há 25 anos ficavam no plenário acompanhando aquelas discussões, até que chegaram à conclusão que ali não seria o melhor lugar para avaliar o trabalho legislativo. Como é que é feito hoje esse trabalho? Vocês frequentam comissões? Como é que é? Exatamente. Os projetos de lei, quando entram na Câmara, eles têm que passar por 4 comissões. A primeira comissão é a de Constituição e Justiça e a última é a de Finanças. E no meio, 2, dependendo do tema do projeto, vai para educação, ou vai para transporte, ou vai para administração pública. Então, é assim dividido. E, neste momento, os vereadores estão mais próximos da população, porque é aberto, é público, você pode assistir, não pode participar, não pode falar, mas você assiste. E os vereadores estão próximos e é nesse momento que os projetos de lei são acrescidos de algum dado que foi esquecido pelo autor ou alguma coisa retirada, eles são melhorados, vamos assim dizer. São as chamadas audiências públicas? Não, antes da audiência... Não se confundem. Antes da audiência pública, eles passa pela comissão. Agora, cada comissão, para projetos polêmicos ou projetos que vão mudar, vão ter um impacto grande na cidade, é necessário fazer a audiência pública. Isto é um momento que a população e pessoas entendidas no assunto são convidadas a falar nessa reunião, na audiência pública. E o vereador não é obrigado a assistir a todas as audiências públicas. Eles assistem às audiências públicas de projetos deles, ou de projetos que eles estão querendo aprender ou ter informação, porque a Câmara convida especialistas para participar dessas audiências públicas e eles vão. E qual é o comparecimento nessas audiências públicas? É praticamente zero. Só os interessados é que aparecem? Nem eles. Nem eles, porque a população... Falta consciência, então, né?
Não é só consciência. Tempo também. Não, sim, porque as audiências públicas acontecem durante o dia. As pessoas trabalham, as pessoas têm dificuldade. Na última reunião que eu participei, ou que eu estive presente, eu falei para o presidente, o Policineto, eu disse a ele, vereador, a Câmara precisa, com a sociedade civil, melhorar as audiências públicas, fazer com que a população venha à casa ou a casa ir à população. Talvez seja mais fácil a casa ir aos bairros, como eles fazem quando é o orçamento, a votação do orçamento, as audiências públicas do orçamento. Agora, ultimamente, a Câmara tem ido às subprefeituras, mas deveria ir, é uma sugestão que leve agora assuntos polêmicos também às subprefeituras, para facilitar as pessoas assistirem e fazer isso num horário que as pessoas não estejam trabalhando. Então, são dois problemas: a distância, né, o trânsito, as audiências públicas acontecerem em horário de trabalho e a dificuldade que as pessoas têm até de saber que existe uma audiência pública naquele determinado dia. Falta divulgação também. Falta divulgação, mas o regimento diz que a Câmara tem que publicar em 2 jornais de grande... Essas pessoas não leem jornal, não compram jornal, elas escutam rádio. Com certeza, o rádio chega a todos e eles não podem fazer essa divulgação pelo rádio, entende? Eu acho que precisa mudar, tem que ser feito, porque o rádio é o meio de comunicação mais abrangente. Não pode divulgar em rádio, é isso? Eu tenho a impressão que não. Isso se constar nome. Agora, a Câmara, como instituição, ela não pode fazer essa divulgação? Chamar atenção para audiências públicas? Eu tenho a impressão que não, este meio de comunicação não está previsto. Quer dizer, o meio de comunicação que chega ao povo é proibido para divulgar assuntos de interesse do povo. Lamentavelmente, precisamos mudar essa legislação. Precisamos mudar. Há políticos que timbram em seguir uma linha, por exemplo, descobrem um filão, hoje já é muito explorado. Vamos supor, só para argumentar, o aposentado. Se o cidadão tem uma longa vida numa atuação persistente na defesa do aposentado e se elege, e depois comete um pecado, as surpresas que estão acontecendo agora até na Câmara Federal, no Senado, de repente, uma figura que condenava os outros, parecia irreprochável, está liderando aí a lista dos corruptos. Como se tira um eleitor que sabe que aquele candidato que agora está sendo apontado como pecaminoso político do voto? Não, ele é assim, mas todos são iguais, ele defende a minha turma e eu vou votar nele. Essa resistência a mudar de voto quando alguém beneficia uma classe. É difícil, né? Mas as pessoas precisam ver que não se pode votar em quem é corrupto, pelo amor de Deus. Não tem condição, a corrupção está comendo o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro que está indo pelo ralo. Mas infelizmente a nossa realidade mostra o seguinte, fala assim, não, corruptos são os que são contra nós. Os nossos são todos anjos, né? É mais ou menos essa a mentalidade é mais aí. ou menos. A senhora tem esperanças com tudo que tem visto aí? Eu estou vendo que a senhora não está mais tão decepcionada com o trabalho dos vereadores de São Paulo, por exemplo. Tem Olha, eu acho que bons trabalhos lá. Eu acho que nesses 10 anos nós melhoramos muito. Nós, que eu digo, na escolha dos nossos representantes, embora tenha alguns, é natural que tenha alguns representantes que realmente não trabalham, não estão cansados, não fazem o trabalho como deveria ser, mas não é a maioria. Nós temos um grupo muito bom na Câmara de pessoas bastante capazes, de vários partidos, não são de 1 ou 2 partidos, não, de vários partidos. Nós temos pessoas boas e a própria Câmara melhorou muitíssimo nesses 2 últimos anos, verdade seja dita, o presidente José Policineto
está fazendo um excelente trabalho. A Câmara está muito mais transparente do que ela foi, nunca foi tão transparente como é agora. Entende? E transparente e à vontade, não só do presidente, como dos funcionários, a dar informação, a prestar informação. Eu vejo que ontem mesmo eu estive com um funcionário, o Luiz Fernando, e ele me mostrou páginas no site que ele está atendendo aos pedidos do voto consciente. Nós precisamos ter mais informação. E ele me mostrou, Sônia, olha aqui, nós já estamos mostrando as pautas de votação dos projetos de lei já estão no site da Câmara. Então, isso é um ganho que nós tivemos. E como esse ganho, nós tivemos muitos outros ganhos. Quantas companhias